Boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa aqui de dinâmica veicular. Na aula de hoje, vamos para os nossos temas finais, né, da nossa disciplina. Hoje é estabilidade direcional. Vai ser como nos moldes da nossa última aula, que eu mostrei para vocês algumas imagens no slide e mostrei o material que eu tinha postado para vocês, anotação à mão. Dessa mesma forma, vou deixar lá para vocês no portal esse material que eu fiz. E eu vou comentando aqui ponto a ponto. E a hora que precisar de ver as imagens, eu mostro as imagens aqui para vocês. Beleza, vamos lá. Então, esse aqui é o nosso sexto tema, né? Estabilidade direcional. Depois disso, a gente só vai ver um pouco sobre suspensões. E depois a gente já fica só por conta do trabalho, dos trabalhos de vocês, cada um apresentar um projeto de um sistema. E eu acho que vai ser o mais interessante dessa disciplina. Vamos lá. Então, essa aqui é uma imagem que vocês vão ver aqui o significado dela daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Isso aqui é o final da outra matéria, né? Que vocês viram, estava lá com vocês esse material, que eu já postei. Agora a gente vai para esse próximo, que é estabilidade direcional. Quando a gente fala de estabilidade, é a capacidade de um corpo voltar para a posição de equilíbrio depois que ele for excitado, para que ele saia do equilíbrio. Então, a gente tem dois exemplos aqui, essas imagens aqui, que eu coloquei para vocês, esses meus desenhos, eles fazem alusão a uma bola, então a uma esfera. Você tem uma esfera aqui dentro de, por exemplo, uma bacia. Quando você solta essa esfera aqui de cima, ela tende a voltar para a posição de equilíbrio dela. Então, ela tende a ficar aqui no meio. Então, isso aqui a gente caracteriza como uma propriedade estável. Já uma propriedade instável é aquela que, quando a gente faz uma excitação no nosso sistema, eu venho aqui ó, na minha bola, coloco uma excitação nela, ela não vai voltar para a posição de equilíbrio, porque não tem meios para isso, não tem as forças restauradoras que vão fazer acontecer isso. Um exemplo de um equipamento estável, o que a gente tem? Uma mola. Então, uma mola, ela faz exatamente isso. Quando você comprime uma mola, ela tende a voltar para o equilíbrio depois de algum certo momento, depois de um tempo, né? Ou quando você expande ela, ela também tende a voltar para a posição de equilíbrio. Se você não tiver nenhuma dissipação de energia, ela vai ficar vibrando para sempre. E isso não vai ser estável. Mas se você tiver a junção com um equipamento de amortecimento, você tem uma condição estável, que é aquilo que a gente está procurando. Ok, beleza? Então, aqui o que está escrito: a estabilidade é caracterizada com a propriedade de um corpo de retirado de uma posição de equilíbrio ou movimento contínuo, produzir forças ou momentos que o façam retornar à posição primitiva. É o seguinte, quando eu faço aqui essa força para cima, aqui, para levar a minha bolinha para cima, vai surgir uma força que consiga levar ela para baixo. Essa é a minha força restauradora, a minha força para equilibrar. Então, essa força em vermelho aqui é a força que vai fazer ela retornar para o equilíbrio. Já aqui não tem força para fazer ela voltar para o equilíbrio. E quais são essas forças que a gente considera que vão fazer desestabilizar o nosso veículo? Então, quando a gente está pensando nisso, vamos levar em consideração o ventos, forças dos ventos laterais, na frente, traseiro, todos os ventos aqui surgem
forças no nosso veículo. A inclinação da pista faz com que surjam momentos ali no pneu, no contato do pneu com a pista, fazendo o nosso carro pender para um lado ou para o outro. Acelerações laterais devido à mudança de direção. Então, quando eu estou fazendo uma curva, tanto faz a curva. A hora que eu estou fazendo a minha curva, eu estou virando aqui para a direita, você vai ter uma força te jogando para a esquerda. Então, essas são as forças, acelerações, que são devido à mudança de direção. Quando a gente faz essa mudança de direção, acontece isso, que a gente tem que levar em conta. Beleza, agora vou dividir com vocês as estabilidades em retas, a estabilidade em curva, a estabilidade em velocidade, para que a gente consiga ver qual que é o comportamento do carro para cada uma delas, né? Beleza. Então, quando eu estou vendo apenas uma estabilidade em reta, então, ao invés de ser o curvilíneo, é uma reta. Então, com a reta, a gente vai precisar ver quais são as forças e os momentos que estão agindo no nosso veículo. E aqui a gente tem uma relação entre estabilidade, força e o veículo. Então, para que você consiga a estabilidade do veículo, atingir a estabilidade, você vai ter que analisar as forças que estão agindo no veículo, e as forças que estão agindo no veículo são função da forma geométrica que o seu veículo tem. Então, o formato do seu veículo, as dimensões dele, onde que está localizado o CG, o centro de pressão, tudo isso vai afetar em como as forças agem e, assim, a estabilidade do seu veículo. Então, quando eu te pergunto, como que eu vou saber se o meu veículo vai ser estável ou não, é como ele reage às forças que estão presentes aqui, ó. Como ele reage a essas forças. E se ele vai reagir bem ou mal, vai depender do engenheiro. Então, o engenheiro, ele atua bem aqui, ó. Então, é função do engenheiro projetar o carro nas dimensões corretas. Então, o que vocês vão trabalhar é exatamente nisso aqui. Para melhorar as forças que estão agindo ali de contrabalanceamento, para melhorar a estabilidade do carro. Beleza. A gente sabe aqui, ó, por cima, que as forças laterais, elas são de grande importância na estabilidade do veículo. Então, se eu te coloco uma força lateral no veículo, ele vai tender a ir para aquele lado, né? Ao invés de ir reto, se você estiver indo reto. Então, vamos lá fazer esse exemplo. Eu quero fazer essa trajetória para cá. Essa é uma trajetória reta. Acontece que vai ter uma força lateral agindo aqui. Então, ao invés da sua trajetória do carro ser... Desculpa, gente. Ao invés da trajetória do carro ser reta, ela vai ser uma trajetória curvilínea. Então, seu carro vai fazer isso aqui. Ao invés dele ir reto, ele vai fazer uma curva. Ele vai estender para um outro lado. Beleza, agora vamos ver de como essas forças laterais podem vir. Por exemplo, inclinação na pista. Você tem um carro numa pista que está inclinada, pensa num oval, aqueles ovais que tem lá na NASCAR, na Indy. Se você tem uma inclinação, a própria inclinação da pista vai tender o carro fazer uma curva para um lado, melhor para um lado do que para o outro. Então, os ovais são todos planejados para ajudar o piloto a fazer a curva. Se, por um acaso, a inclinação fosse para o outro lado, o piloto ia tender à instabilidade. Então, ia jogar o piloto para fora. Deixa eu ver aqui, ó. Oval lá. Isso aqui... Deixa eu ver... Isso aqui não ficou bom. Oval. Vamos pensar aqui no oval. Um oval desse jeito, quando a gente faz um corte lateral aqui, ó,
Essa aqui é a inclinação desse lado. Espera aí que o negócio veio para o outro lado. Essa aqui é a inclinação para esse lado. Eu acho que fica mais fácil. Deixa eu deixar assim. E para o outro lado, é desse jeito. Então, quando o veículo passa aqui, ó, ele está sendo ajudado com as forças aqui, ó, para jogar o veículo para dentro. Com a inclinação. Se fosse o contrário, jogaria ele para fora do oval, que não seria o ideal para a gente. Como que a gente vê a reação que está acontecendo aqui de acordo com a inclinação? É o S é igual G seno de alfa. Alfa é o ângulo de inclinação, o G é o peso do carro. Espera aí, só um minutinho. Beleza, vamos ver aqui. Essa aqui é a nossa pista inclinada, esse aqui é um modelo muito bom, muito realista de um carro que eu fiz para vocês. O que acontece? Você tem aqui a reação do carro na pista, G cosseno de alfa. Então, esse G cosseno de alfa é esse. Você tem o G seno, que é aquele que está te jogando para dentro. Essa que é o G seno, aquela força que está te fazendo fazer, está te ajudando a fazer a curva, o G seno. E tem o G, que é o peso do veículo. Então, a gente decompôs o G, que é o peso, numa componente aqui tangencial não, perpendicular à sua pista, e uma componente paralela que está te ajudando a fazer a curva. Você também tem a força centrífuga. A força centrífuga, quando você está fazendo essa curva, é m ômega quadrado ρ. Então, colocando aqui em termos de velocidade tangencial, é m, velocidade tangencial quadrado, sobre o ρ, que é o raio da curva. Então, o ρ aqui é o nosso raio da curva. Beleza. Temos outra opção também. Temos a opção do vento estar incidindo na lateral do nosso veículo. Então, olha aqui, ó. O vento está vindo aqui nessa direção. Ele não está vindo 100% perpendicular aqui. Então, ele está vindo com um certo ângulo. Esse certo ângulo beta, que é a direção do vento. Então, como que a gente vai calcular qual que é a força resultante disso tudo? Nossa força resultante, ela está aqui, ó. O R. Essa força resultante vai agir ali no nosso centro de pressão. Temos aqui, ó, que é a resistência aerodinâmica, né? S, que é essa força que está agindo aqui devido a esse vento. E o R é a nossa força resultante, na direção tal. Tal é o nosso ângulo resultante. Beleza. Com isso, levando isso em conta, na hora que a gente for fazer os nossos cálculos, e sabendo que é a distância do centro de gravidade para o centro de pressão, a gente vai surgir com um momento. Então, se você tem uma diferença de tamanho aqui, ó, da localização do CG para o CP, você tem um momento. Então, força vezes distância é um momento. Esse momento aqui, o mz, é a sua força normal na direção do movimento, do S aqui, ó, força normal que está aqui, vezes essa distância. Então, você pega essa reação vezes essa distância e tem esse momento mz, em relação ao centro de gravidade. Esse modelo que eu estou apresentando aqui para vocês é o que a gente vai adotar para os cálculos. Então, isso aqui é como se fosse o eixo traseiro, as rodas traseiras representadas apenas em uma, e as rodas dianteiras, o eixo dianteiro, representadas em apenas uma também. Então, vamos ver. Esse é o nosso eixo traseiro, esse aqui é o nosso eixo dianteiro. O que eu estou falando aqui para vocês? Eu tenho uma força, uma reação, que está
opondo à estabilidade. Então, estou aqui com uma força de excitação S, que nem aqui a do vento. O que vai acontecer? O seu pneu, o seu eixo, ele vai reagir para tentar balancear isso na direção contrária. Então, na direção contrária, eu tenho aqui uma reação do eixo traseiro e uma reação do eixo dianteiro. Lembrando que eu tenho um momento agindo aqui no centro de gravidade, porque a força devido ao vento que age no centro de pressão não é no mesmo local do centro de gravidade. Por isso tem esse momento mz. Beleza. Então, esse aqui é o nosso modelo. Isso aqui é o centro de gravidade, né? A gente tem uma distância para o eixo traseiro e uma distância para o eixo dianteiro. Ok. Agora vamos ver como que o pneu afeta a estabilidade. Então, o que é o comportamento do pneu de acordo com a estabilidade? O que a gente pode tirar disso aí? Quando a gente tem um CG simétrico, é aquele que a gente tem uma distância igual para o eixo dianteiro até uma distância igual para o eixo traseiro. Então, é a mesma distância. Então, por isso que a gente fala que ele é simétrico. Nesse caso, o que acontece aqui? Você vai ter um ângulo de escorregamento. Vocês lembram disso? O ângulo de escorregamento, o ângulo que realmente o pneu vai, se o pneu, você vira ele 30 graus para a direita, mas ele não está indo 30 graus para a direita, ele está indo, por exemplo, 28, você tem 2 graus ali de diferença. E essa é a diferença que eu estou colocando aqui para vocês. Então, esse α2 e o α1 são os ângulos que realmente a trajetória do veículo está se deslocando. Quando o nosso centro de gravidade é no meio, é simples, porque o ângulo de um vai ser igual ao ângulo de outro. O seu veículo vai se deslocar lateralmente. Quer dizer que a sua reação do eixo 1 e a reação do eixo 2 são iguais. É simplesmente essa reação S dividido por 2. E a trajetória que eu falei é o seguinte. Vou colocar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui meu veículo se movendo em linha reta. Então, ele está movendo aqui em linha reta. Quando os ângulos, tanto de trás quanto da frente, forem iguais, quer dizer que ele vai continuar se movendo em linha reta, só que ele está tendo essa reação aqui, ele vai se mover em linha reta, só que ele vai para o lado. O seu carro como inteiro, ele vai para o lado. Então, é isso aqui que está sendo falado para vocês. A trajetória dele, ele está reto, ele vai continuar reto. Aqui, como exemplo, como se eu tenho um carro aqui, ele está seguindo reto. Então, ele só vai fazer isso aqui, ó, totalmente alinhado. Agora, quando a gente tem um CG na dianteira, aquele que a distância do centro de gravidade para a dianteira é menor, a gente já tem um caso diferente. Porque os momentos aqui, as reações são diferentes. A gente tem aqui a reação S, né? Que a gente já conhece. Essa reação S vai ter que ser calculada tanto para o eixo traseiro quanto para o eixo dianteiro. E nesse caso, o que vai acontecer? O seu ângulo de trás e o da frente vão ser diferentes, porque está deslocado. O seu ângulo da frente vai ser maior que o ângulo de trás. Dessa forma aqui, ó, a parte da frente, ela vai se movimentar mais, vai se desviar mais do que a parte de trás. Com isso, gera aquela instabilidade que a gente sabe que é sair de frente ou sair de traseira. Então, vem a partir disso. Eu tenho um exemplo aqui, ó, para calcular com vocês. Esse exemplo, ó. Supondo um veículo com distribuição de peso 60-40. Então, 60% de peso na frente, 40% de peso atrás. E o peso dele é 12.000 newtons. A força lateral que está agindo sobre ele é de 6.000 newtons. Eu vou ter que calcular qual que é esse ângulo de escorregamento a partir dos cálculos das reações aqui. É com aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês lá no início.
Mas vamos fazer aqui. Na frente é 60%. Então, para os 60%, a gente vem aqui, ó, calcula 1, que é o peso do carro, que é 12 mil. Aqui está errado, mas eu vou consertar. Então, o peso do carro, que é 12 mil. Tá faltando um zerinho aqui. Então, o 12 mil vezes a distância, que é 60%, então 0,6. Então, 60% está na frente, por isso que a gente multiplicou pelo 0,6. Então, a gente acha que no eixo dianteiro tem 7.200 N. No eixo traseiro, então, já que é 40%, é multiplicado por 0,4, tem 4.800. Isso é o peso, beleza. Agora, a reação devido à força lateral. Então, a gente calcula elas aqui, ó. Então, a reação no eixo dianteiro e a reação no eixo traseiro. Força lateral, 6.000 newtons. Então, 6.000 newtons vezes 0,6 e 6.000 newtons vezes 0,4. Então, a gente acha que o 3.600 e 2.400 newtons. A partir disso aqui, a gente consegue calcular lá no nosso gráfico. E como o nosso modelo aqui é simplificado, ó, ele tem só 2 pneus ao invés de 4, a gente vai dividir isso aqui tudo por 2. Então, eu vou pegar o meu 7.200 e dividir por 2, vou pegar aqui o 3.600 e dividir por 2 e vou achar os resultados de 3.600 e 1.800. A partir disso, a gente vai fazer o nosso cálculo. Então, vamos lá. 3.600, 1.800. Vamos fazer esse cálculo. Então, esse aqui é o nosso ângulo de deriva. 3.600, 1.800. Na hora que a gente faz essa marcação, vamos ver aqui, ó. O nosso Q é 3.600, correto? 3.600, tá... Deixa eu ver, 3,5, tá mais ou menos aqui. E o outro é 1.800. Então, a gente sobe até chegar no 1.800. Mais ou menos aqui, gente. Mais ou menos. Mais ou menos 6 graus. Então, na hora que a gente for calcular isso, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, tinha dado mais ou menos 6 graus. Então, aqui, exatamente, deu 6,2 graus. E lá para o traseiro? O traseiro era os outros valores, né? Então, os outros valores aqui eu não guardei, gente, mas era só pegar aqueles valores, vir aqui e fazer a mesma coisa que você ia achar mais ou menos 5 graus. Se está entre 4 e 6, então a gente vai fazendo aqui uma interpolação, né, para ver onde que é melhor. O quanto que o seu veículo está indo errado, né? Se você pede para ele 30 graus, ele está indo com 6 graus diferente, então ele pode estar indo tanto com 24 graus ou 36 graus, né? Depende de onde que está o seu CG. Beleza. Agora, quando a gente tem o CG na traseira. O CG na traseira é o contrário do centro de gravidade na dianteira. O nosso ângulo aqui de deriva traseiro vai ser maior do que o ângulo de deriva dianteiro. E se a gente fizer esse mesmo caso aqui, ó, que a gente fez anterior, só que na relação 40-60, 40% na frente e 60% atrás, vai dar esses mesmos resultados, só que invertidos. Enquanto o 1 vai ser 5 graus, o 2 seria 6,2, que nem está sendo mostrado aqui para vocês. Beleza. Agora, bora considerar comportamento de reta do nosso veículo. Como que ele funciona na reta, né? Aqui a gente estava colocando algumas coisas, vamos
algumas coisas das forças laterais, vamos ver ele na reta também. Eu vou considerar agora que as forças de perturbação lateral vão ficar aí. Então, a minha força lateral está persistindo e vai modificar os meus efeitos, porque isso aqui acontece numa força lateral durante um momento, o seu veículo reage e depois acaba, né? Mas pode ser uma força lateral que está agindo durante todo o período de tempo, né? Por exemplo, quando você está no trajeto oval. Beleza. Agora a gente vai considerar também que o condutor é um condutor inapto, é aquele condutor que não sabe corrigir o veículo quando vem um efeito adverso. Então, o condutor não vai fazer nada, ele só vai continuar reto. Para ver o que o carro acontece, né? Beleza. Quando a gente tem uma força agindo no CG, uma força transitória agindo no CG, isso pode acontecer quando tem uma inclinação lateral da pista. Então, quando você tem inclinação na lateral, a força perturbadora pode ser ali no CG. Quando você tem uma carga simétrica, quando você tem uma carga simétrica ali no seu carro, não vai ter o giro do veículo. Então, ele vai se deslocar de forma linear, que nem a gente já viu. Quando a carga é maior na dianteira, então aqui, ó, o peso da dianteira é maior do que a traseira, o ângulo da dianteira é maior do que o traseiro, e a reação da dianteira é maior do que a reação da traseira. Isso vai fazer com que o nosso veículo se desvie da nossa direção que a gente quer. Se eu estou querendo ir reto, ele vai se desviar percorrendo uma trajetória curvilínea. Aquilo que eu mostrei para vocês. Ao invés dele ir reto, ele vai fazer uma curvinha. Por quê? O ângulo da frente é maior que o ângulo de trás. Então, seu carro vai começar a virar. E quando a gente vê isso, vai ter em relação ao centro de gravidade um momento, né, das reações laterais, chamado de momento solo, esse MR. A gente calcula a partir disso aqui, ó. Lembrem que A2 e A1 é a distância para o centro do centro de gravidade para o eixo dianteiro e para o eixo traseiro. Só que depois disso, surgiu todas essas forças no nosso carro. Vai ter uma força restauradora. Essa força restauradora é aquela que tende a fazer o seu carro voltar para o equilíbrio, voltar ele para a estabilidade. Essa força restauradora, de uma força centrífuga oposta, a força transitória é essa. Então, a nossa força centrífuga vai nos ajudar aqui. E essa força restauradora vai permanecer depois do desaparecimento de S. Isso vai caracterizar para a gente um veículo estável em relação às forças laterais. Esse é o caso do veículo estável. Agora, quando a gente está analisando ali na traseira. Na traseira, a reação da traseira é maior, as forças laterais que a traseira suportam são maiores, o ângulo de deriva da traseira é maior, e a partir disso você vai ter uma outra trajetória curvilínea, só que ao invés de seu carro saísse de traseira, ele vai sair de frente e vice-versa. Beleza. Só que nesse caso aqui, a força centrípeta, ao invés de ser uma força restauradora, vai ser uma força que vai ser na mesma direção de S. Se ela é no mesmo sentido de S, acontece que a gente vai ter que consertar a trajetória do volante. Então, é nesse caso que você tem que jogar o volante ali para o outro lado, porque senão você vai perder o controle do carro. Então, o nosso momento do solo aqui fica o seguinte. Essa é a nossa condição instável. Então, quando a nossa carga é maior na traseira, a condição é instável para o carro. Todos os carros que vocês vão ver hoje aí populares, um dos motivos para o veículo ter o maior peso na frente é por causa da estabilidade do veículo. Um veículo de tração traseira requer um pouco mais de controle do piloto. Então, você precisa ser um pouco mais habilidoso para conseguir controlar aquele carro. Mas para performance, é claro que o de tração traseira é melhor.
Beleza. Agora a gente vai considerar uma força lateral permanente agindo sobre o nosso CG. Quando o CG está no centro do veículo, é simétrico, então a gente sabe, né? As reações são iguais, tudo igual. Os ângulos são iguais. Então é o caso da figura 8.9, né? Para de roncar, cara. Ô, Vinícius. Oh, meu Deus. Que susto. Ô, o portal não tá abrindo lá, não tem como você adiar a PS para amanhã, não? Eu posso colocar a PS até amanhã na hora do almoço. Pode ser? Pode. Ah, se eu conseguir entrar no portal também, né? Se eu não conseguir, Não, beleza, valeu. tá bom. Tava muito alto aqui. Me assustei demais. Que nossa figura 8.9a. Quando o CG é exatamente aqui no centro, a nossa trajetória vai ser retilínea. Olha aqui, ó. O veículo vai tender a ir para o lado, só que ele vai reto. Ele não vai ir de uma forma diferente, que ele não vai ter um momento ali em relação ao solo. Agora, quando você tem aqui um CG mais perto da dianteira, você tem um ângulo maior na dianteira. Então, seu veículo, a roda dianteira vai mais do que a traseira. Então, você vai ter essa inclinação. Já na traseira, a gente vai ter aqui o contrário. A sua roda traseira vai se deslocar mais do que a roda dianteira. Com isso, seu veículo aqui sai de traseira. Aqui ele sai de frente, aqui ele sai de traseira. Aqui é quando você joga o volante para o outro lado. É aquilo que exige o condutor ser mais especializado, conhecer um pouco mais. Aqui é só você virar um pouquinho mais o volante que você consegue consertar. Por isso que os carros são mais dianteiros do que traseiros, os populares, né? Beleza, já vimos esses casos. Vamos para o próximo. Aí. Jurei que ia chover, gente. Olha. Pô, tá entrando um monte de bichinho aqui. Deixa eu me salvar. Vou acender a luz dali de trás e desligar essa. Beleza, agora vamos ver a ação dos ventos, né? A força lateral N, que vai vindo do vento, né? Age sobre o nosso centro de pressão e faz aquele momento em relação ao centro de gravidade. A gente já viu isso. Então, tá aqui. Agora vamos ver qual que é a influência disso de acordo com a posição do CG e onde que a força está atuando. Se ela vai estar atuando para frente do CG, atrás do CG, onde que está o centro de pressão, né? Basicamente. Onde que ela está atuando. Então, vamos ver. Quando a nossa posição do CG é simétrica, está aqui no centro, e a sua força está também no centro de gravidade, é o caso mais de equilíbrio possível, né? Só vai acontecer quando tem o uso de grandes asas traseiras. Isso. Quando você tem aqui a posição do CG na traseira, é um caso que é difícil de ocorrer porque precisa de uma asa traseira vertical. Aquelas asas traseiras com ângulo de ataque muito alto. Agora na frente, para isso acontecer, é um pouco mais simples, porque os momentos que são gerados aqui são pequenos. Aí o que a gente vai acontecer é de você controlar de forma mais simples com o volante. Você precisa jogar só um pouquinho ali para o outro lado para controlar isso. Então, dessas todas aqui, ó, o que é mais desejável seria esse aqui. Beleza. Agora, quando a gente está analisando uma carga na frente do centro de gravidade e a posição do CG lá no centro,
Isso acontece comumente. Só que é fácil de corrigir também, porque o momento é pequeno, o MZ, e com esse momento MZ aqui pequeno, a gente consegue controlar no volante bem fácil. Quando a posição do CG está na traseira, isso vai ser fácil de acontecer também, mas porém é difícil de corrigir, porque se a sua força está na frente do CG e o seu CG está aqui na traseira, a distância vai ser muito grande. Com essa distância muito grande, aumenta o momento MZ. Com esse momento MZ aumentado, aumenta isso aqui, então você vai ter dificuldade de controlar o carro. Então, isso aqui não é recomendado. Agora, quando ele está na frente do CG, é fácil de acontecer e já que a distância é pequena, né? Esse vai ser pequeno, o momento MZ é pequeno, você controla fácil ali com o volante. Agora, quando a gente está analisando atrás do CG, as forças laterais estão atrás do CG. E quando a posição do CG está no centro. Isso é difícil porque só com grande asa traseira que isso acontece. Então, vocês veem aí que a asa traseira é algo a ser pensado. Né? Agora, quando a posição do CG está na traseira, é praticamente impossível disso acontecer nos veículos atuais. Só veículos absurdamente conceituais que isso seria viável, né? E na frente, o ideal é possível de acontecer. Então, você vai ter um momento aqui um pouquinho maior que o momento do solo e vai caracterizar para a gente a estabilidade total. Não é necessária nenhuma correção. Então, quando você tem uma força atrás do CG e uma posição do CG na frente, você consegue controlar seu carro da maneira mais simples possível, porque você não precisa fazer nada. Ele vai te responder da forma que você solicitar. Beleza. Agora, dessa tabela inteira, quais são as recomendações que a gente tira? Ué, o professor saiu da sala? Obviamente, vocês viram o que eu fiz, né? Fechei tudo. Ainda bem que continua gravando. Bora lá. Quais são as recomendações que a gente tira disso aí tudo? Vamos lá. O que é bom? O centro de gravidade, ele é bom estar no centro ou para frente. O melhor para a gente é isso. Os pneus traseiros, eles têm que ser mais rígidos lateralmente para que a gente tenha um ângulo da frente maior do que o ângulo de trás. Então, a deriva da frente tem que ser maior que a deriva de trás. Ô, Vinícius, tá compartilhando a tela, não. Ah, foi mal, gente. Foi mal. Então, a gente tem aqui ó, o CG no centro para frente, os pneus traseiros mais rígidos, porque com o pneu mais rígido ele suporta mais carga lateral, então ele tem um ângulo de deriva menor. Com isso, o ângulo de deriva da frente vai ser maior. E a gente vai vir para aquele caso que é o caso mais seguro, que é esse aqui, ó. E a atuação do vento próximo ao CG, quanto mais próximo ao CG, menor vai ser o nosso momento, que a gente tem que corrigir no volante. Melhor. Agora vamos ver a estabilidade em curvas. Esse negócio de sair de frente, sair de traseira, vamos lá. A geometria da direção vai influenciar na estabilidade da curva e a geometria que é ideal para isso, para que seja uma geometria boa para você fazer uma curva, é a geometria de Ackermann. A geometria de Ackermann está sendo mostrada
Aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa geometria de Ackermann. Então, quando você vira o seu veículo, o pneu de um lado e do outro vão virar de formas diferentes. Os dois têm que se encontrar aqui quando a gente prolonga nessa distância que é o raio da curva. Então, essa é a distância ideal para a sua geometria da direção. Bora dançar, gente. Chegou a hora. Beleza, o raio da curva vai ser dado aqui por isso. E quando a gente está percorrendo uma curva com uma certa velocidade, vai ter os ângulos de deriva naquele pneu dianteiro e traseiro. E isso vai ter uma mudança do centro da curva de M para MI. Então, eu vou vir aqui de novo para vocês. Eu tenho aqui o centro da curva, está em M. Esse é o centro da curva. Já que os ângulos aqui de deriva são diferentes, você vai ter o deslocamento de M para uma nova distância MI. Então, a sua curva vai mudar. Quer dizer que você está tendo que controlar o volante através da velocidade que você está fazendo na curva. Você tem que virar mais ou esterçar um pouquinho menos. Isso é o que a gente faz, né? E quando a gente calcula o raio real ali da nossa curva, né? A gente consegue calcular aqui a partir do beta. Os alfas aqui de cada pneu a gente calcula também. E a distância entre eixos está aqui, ó, R mais S. Então, aqui são as distâncias entre eixos. A partir disso, vamos lá para o fim. A gente acha qual que é o raio real da nossa curva. O raio real da nossa curva serve para a gente medir a estabilidade, para ver se o veículo consegue fazer aquela curva ou não. Então, a gente tem aqui R, a distância do CG até o dianteiro, S até o traseiro. L é o comprimento aqui entre eixos, Rho é o comprimento inicial da curva, ρr é o real, é aquele que você realmente tem que virar para conseguir fazer a curva, para achar aquele MI. Beleza. Agora vamos ver o comportamento dele em curva. Quando o CG é no centro, a gente já sabe que os ângulos são iguais, o momento é zero, porque não tem diferença do CG com as forças ali. O nosso raio real da curva é igual ao raio teórico, então isso aqui tudo vai ser igualado ao raio teórico, fica mais simples, então o ρ é igual ao ρr. E, vamos ver, o ângulo de giro do volante, beta, é aproximadamente igual em altas velocidades. Então, isso aqui, quando você tem alta velocidade e baixa velocidade, você tem que fazer praticamente a mesma coisa no volante. 8.15A. Então, esse aqui é o nosso veículo, 8.15A. Cadê? Isso aí. Esse aqui. Agora, quando a gente tem um centro de gravidade na dianteira, a deriva vai ser maior na dianteira, quer dizer que o seu alfa1 vai ser maior do que o alfa2. E a curva que o seu veículo vai percorrer tem um raio maior do que a curva real. Quer dizer que você tem que virar mais. Você está saindo de frente, o carro está substerçante, ele está saindo de frente. Ele está saindo para fora da curva quando deveria fazer a curva. Esse é o caso mostrado aqui em B. A gente tem um CG na dianteira, tem os momentos aqui agindo. Então, notem aqui ó, que o MI saiu de cima e veio para baixo. E com o CG na traseira, o nosso ângulo de deriva na traseira é maior. Você vai ter, então, uma redução da curva que o veículo vai percorrer. Quer dizer que ele vai chegar mais para dentro, mais para dentro. A traseira vai ser perdida. Seu carro vai inclinar, vai apontar mais para dentro. Então, ele vai sair de traseira. Vai ser um veículo sobre-esterçante. Então, sobre-esterçante é sair de traseira.
Subesterçante, cadê? É sair de frente. Então, subesterçante, sair de frente. Beleza. E no caso de esportivo, isso aqui é considerado dócil, né? O carro que é dócil, que é esportivo, é sobreesterçante, ao invés dos populares, que é o subesterçante. O sobreesterçante é um pouco mais fácil de corrigir, porque o subesterçante, que sai de frente, ele só corrige se parar de acelerar, se frear, porque o carro não vai parar de ir para frente, né? Com isso. E aí, meu povo? Ô, gente, esqueci o som aqui também, o som tá ruim. Tava ruim, tava longe de mim aqui, ó. Eu tô iniciando aqui com o meu PC novo, aí o microfone é separado. Esqueço disso também. Agora meu PC dá para jogar uns joguinhos massa. O Fusca devido ao motor na traseira, não sei te falar assim, teria que fazer as contas, né? Mas provavelmente deve ser um pouco maior na traseira. Mas tem muita lata para frente também, não sei te falar. Ô, Vinícius, Pode falar. as caminhonetes, ela tem, por exemplo, as caminhonetes mais antigas, as atuais eu não sei, mas eu acho que ainda é tração traseira, né? Mas por questão, tipo assim, da traseira dela ser mais maneira, por conta de ser mais comprida e gabines simples, né? Ser mais maneira atrás, o centro de gravidade delas é mais na frente do que, vamos dizer assim, se for comparar com um carro de passeio aí, ele é mais para frente, né? O negócio em caminhonetes, geralmente é tração traseira mesmo, né? Porque se considera que a gente vai colocar carga ali atrás. Porque supostamente você compra uma caminhonete é para colocar uma carga. Muita gente compra uma caminhonete só por status em si, não está nem aí com a proposta dela, né? É para dar cavalinho de pau nas ruas da cidade. Exatamente. Cuidado, se for de Hilux, você capota. Aí tem que ser um opalão. É. Mas é aquela, né? Você tem que equalizar as cargas, porque fica muito na dianteira. E se você não tem nenhuma carga na traseira, as reações ali vão ser muito menores. Se a reação da traseira é muito menor, a gente tem aquele caso que a gente viu da dianteira, que o ângulo da dianteira vai ser menor ali, e com isso seu veículo vai sair de traseiro. Com isso, a parte de trás do seu veículo vai estar mais leve, então ele vai sair de traseiro. Ah, tá, era essa mesmo minha dúvida, porque eles falam, né, que caminhonete é muito perigoso assim, você tem que ter uma habilidade maior por quando ela sai de traseira. Mas eu fiquei na dúvida por conta de, tipo, ela ter, o CG dela ser um pouco mais para frente, às vezes assim. Mas então é isso, agora eu entendi. No caso dela, a diferença é muito grande. Aí, se fosse uma diferença não tão grande, a gente conseguiria trabalhar bem, né? Mas já que a diferença é muito grande, o peso está muito mais na frente que atrás, quando ela está vazia, aí vai gerar isso. Ah, não, beleza, entendi, obrigado. E aí, pessoal, mais dúvidas? Beleza, eu vou só conversar com vocês mais um negocinho já. A gente já termina a aula.